senhores, voltamos. Bom, vou falar agora do artigo 127 e 128 para a gente finalizar aborto, tá? O artigo 127 é a forma qualificada, tá? O que diz aí? Se em razão do aborto ou dos meios utilizados para praticá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, aumenta a pena em 1/3. Ou são dobradas se sobrevém a morte. É o que está aí no artigo 127. Isso é a forma qualificada do crime de aborto. Então, as penas dos artigos 125 e 126. Então, a primeira coisa, você já exclui a gestante. O 124 não entra. O 124 não entra. Então, se o indivíduo compra um Citotec para gestante, ela toma, e aí consegue expelir o feto, e aí a gestante sofre uma lesão corporal de natureza grave, esse indivíduo ele não vai ter a pena aumentada, nem a mulher, porque no Brasil não punimos a autolesão. Então, o código é claro quando já diz, nos casos dos artigos 125 e 126, tá? Se em razão do aborto ou dos meios utilizados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave ou gravíssimo, está implícito, gravíssimo, a pena é aumentada de 1/3. E se sobreviver à morte, é dobrada. Bom, estamos diante aqui de um crime, essa forma qualificada do artigo 127 é um crime pré-ter-doloso. O que é um crime pré-ter-doloso? Significa dolo no antecedente e culpa no consequente. Vocês aprenderam aí no Direito Penal 1 que o crime pré-ter-doloso faz parte daquele rol de crimes, está inserto na lista de crimes que não admite tentativa. Eu não tenho como falar assim, vou tentar te lesionar para você morrer no final. Lesão corporal seguida de morte é um crime pré-ter-doloso. Porque se eu digo, vou tentar te lesionar para você morrer no final, eu já estou assumindo o risco da sua morte. É incompatível. Então, crime pré-ter-doloso não admite tentativa. Agora vamos raciocinar uma seguinte situação. A mulher resolveu praticar o aborto, procurou uma pessoa e esse indivíduo praticou o aborto nela, com consentimento, evidentemente. E ela foi para o hospital, mas o bebê nasceu com vida. O bebê nasceu com vida. E ela teve lesão corporal de natureza grave. A pergunta é, o aborto não foi consumado, foi tentado. Então é tentativa de aborto, tanto para ela no 124, quanto para ele no 126. Só que ela teve lesão corporal de natureza grave. Vai ter o aumento de pena de 1/3? Era como se você estivesse dizendo que existe tentativa neste crime pré-ter-doloso. O problema é que estamos diante da única exceção. A jurisprudência passou a entender que o indivíduo, neste caso, ele tem que ter a pena aumentada. Tem que ter a pena aumentada em razão da gravidade da circunstância. Então, estamos diante de um único crime que é possível você vislumbrar a tentativa. Então, no caso do indivíduo que pratica o aborto na gestante, com ou sem o consentimento dela, o aborto não se consuma, então aborto tentado, mas a gestante sofre lesão corporal de natureza grave ou morte, aplica-se o 127. Cuidado com isso, beleza? Para a gente finalizar, tem mais 2 detalhes aqui. E o que eu vou deixar para o final é o de mais importância. Imaginemos que o indivíduo pratica o aborto na gestante ou ela mesma pratique o aborto nela mesma. O bebê nasceu com vida e lá no hospital perceberam que ele ficou cego. Ou seja, o bebê sofreu consequências em razão da tentativa de aborto. A pergunta é, vai se responder por a tentativa de aborto, isso é certo, mas a circunstância do bebê ter nascido sem a visão? Você, para ter ideia, se ficar sem a visão, é lesão corporal gravíssima. Aí a pergunta é, você tem aqui então 3 possibilidades. Responde somente por tentativa de aborto e não responde pelas consequências que causou no bebê. Segundo, responde por tentativa de aborto e mais lesão corporal culposa, porque a pessoa não desejou isso, desejou o aborto.
ou 3, responde por a tentativa de aborto e mais uma lesão corporal gravíssima, porque assumiu o risco quando quis praticar o aborto. E aí, senhores? Letra A, B ou C? Ficou fácil, só tem 3. Letra A. Só vai responder por tentativa de aborto. Por quê, professor? Porque as consequências desse crime serão analisadas na aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria da pena. O juiz atendendo a culpabilidades, antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos, circunstâncias e consequências do crime. Então, o fato do bebê ter ficado sem visão, o juiz vai analisar isso na aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria da pena, entre o mínimo e o máximo, ele capricha ali naquela primeira fase. Foi claro? Beleza? Bom, para a gente finalizar o 127, partir para o 128, terminar o estudo do aborto, tem uma coisa muito importante aqui no 127. Eu disse para vocês que é um crime pré-terdoloso, 127, a forma qualificada. Por quê? Porque tem dolo para praticar o aborto e culpa no resultado lesão grave na gestante e culpa no resultado morte da gestante. Portanto, senhores, jamais o agente pode assumir o risco, pode desejar este resultado. Como assim, professor? Pense na seguinte questão, que caiu numa prova de concurso muito inteligente. Uma mulher insatisfeita com a gestação procurou uma clínica de aborto clandestina para realizar o aborto. Beleza, o médico colocou ela lá na maca, deu anestesia e está realizando o procedimento, tá? E está realizando o procedimento. Acontece aqui, quando o médico olhou para a cara dela, disse assim, isso aqui é a esposa do meu inimigo. Vou me vingar dele nela. E fez um negócio lá para ela nunca mais poder engravidar. A pessoa que perde, então, a função reprodutora, estamos diante de uma lesão corporal gravíssima. Aí a prova dizia que esse médico iria responder pelo crime de aborto praticado por terceiro com consentimento da gestante, com aumento de pena de 1/3. Certo ou errado? Errado porque ele desejou isso. E se ele desejou, ele vai responder por 2 crimes. O aborto e mais a lesão corporal gravíssima por ter acabado com a função reprodutora dela. Tudo isso em concurso formal, ou seja, uma conduta, 2 crimes. Mas concurso formal e impróprio vão ser somadas as penas, porque resulta de desígnios autônomos. Uma outra prova disse que responderia, a mesma situação hipotética, mas que responderia por aborto e mais a lesão corporal gravíssima em concurso material. Errado, não é material. É concurso formal, uma conduta, 2 crimes, 2 resultados. Só que como resulta de desígnios autônomos, somam-se as penas. Então, cuidado. Quem quiser anotar, e tem que anotar isso no seu material. O artigo 127 é um crime pré-terdoloso, é dolo no antecedente para o aborto e culpa no consequente para a lesão corporal grave ou gravíssima ou a morte. Não se deseja esse resultado. Porque se o agente desejar o resultado, lesão grave ou a morte, responde por 2 crimes. O aborto, mais a lesão corporal grave ou gravíssima ou o homicídio, tudo isso em concurso formal impróprio, somando-se as penas. Legal? Bacana? Agora eu vou para o 128 para a gente finalizar. O artigo 128 diz assim, não se pune o aborto praticado por médico, 1, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, e 2, quando a gravidez decorre de estupro e o aborto é consentido pela gestante ou quando o menor é incapaz pelo representante legal. Beleza, é o que está no 128 aí. Primeira coisa que você tem que saber é que o artigo 128, apesar de vir falando não se pune, te levando à falsa percepção da realidade de que seria uma extinção de punibilidade, errado. Aqui é uma excludente de ilicitude, porque o legislador vacilou. Deveria estar escrito assim, não há crime de aborto praticado por médico. É a primeira coisa que você tem que saber, a natureza jurídica do 128, excludente de ilicitude e não de punibilidade ou de culpabilidade. Tudo bem? Primeira coisa. Segundo, o 128 é só o médico. Enfermeira não pode, ninguém mais pode, é só o médico, exclusivo do médico. Todavia, a jurisprudência, a doutrina sempre falou isso, a jurisprudência acompanha, que a primeira hipótese, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, uma enfermeira poderia até realizar, mas ela não estará acobertada
pelo 128, porque o 128 é só do médico. Vai estar cobertada pelo artigo 24, que é o estado de necessidade. Beleza? Bom, continuando. A primeira hipótese, então, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, o nome desse aborto é aborto necessário ou terapêutico. Aborto necessário ou terapêutico é o nome dessa primeira hipótese, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto necessário ou terapêutico. E o segundo, quando a gravidez decorre de estupro e o aborto é consentido pela gestante ou quando o menor é incapaz ou pelo representante legal. O nome desse aborto é aborto sentimental, piedoso ou ético. E agora tivemos há algumas semanas um caso emblemático do tio que estuprou a sobrinha de 10 anos. Estupro de vulnerável. Durante 4 anos estuprando essa coitada dessa criança. E ela engravidou. E fizeram o aborto. E vieram a discussão que não podia abortar. Como é que não pode abortar? Está previsto em lei. Quando o aborto decorre de estupro. E é consentido por ela. Ou quando o menor ou incapaz, pelo representante legal, pela família. Aí, se, por exemplo, a incapaz não quer, aí entra o Ministério Público na jogada, para tentar decidir isso aí. Na verdade, ali, ter a gestação era complicado, né, para uma menina de 10 anos. Mas, enfim, foi feito o aborto, é um aborto legal, chamado pela doutrina de aborto sentimental, ético ou piedoso. Bacana? Esse precisa ter consentimento. A primeira hipótese, quando há um alto meio de salvar a vida da gestante, não precisa ter consentimento. Legal? Outro detalhe, não precisa de autorização da justiça, não precisa de consentimento da gestante, não precisa de autorização da justiça. Basta que o médico diga que ela está correndo o risco de vida. Beleza? Bom, a questão da gravidez até o terceiro mês foi adiada pelo STF, mas provavelmente vai ser decidida, eu acho que vai passar e até 3 meses, eu tenho certeza que não vai ser crime. Vários países estão caminhando nesse sentido de descriminalizar a questão do aborto. Particularmente não concordo, mas enfim, acho que o legislador foi preciso nas hipóteses que poderia. Tem mais uma hipótese que passou a ser permitida já há alguns anos, que é o aborto eugênico ou eugenésico. O que é o aborto eugênico ou eugenésico? Com S, tá? Eugenésico com S. Aborto eugênico ou eugenésico é o aborto do anencéfalo. É o aborto daquele bebezinho que nasce sem o cérebro ou com má formação do cérebro, que no Brasil só teve um prazo máximo de 6 meses de vida. Geralmente nasce e morre. Como é que você vai obrigar a gestante a ser um túmulo humano? Para quando nascer olhar para a cara do bebezinho e ele vai morrer. Então é admitido também, é um aborto legal. Discutiu-se muito a natureza jurídica do aborto eugênico ou eugenésico. A maioria da doutrina dizia que era uma excludente de ilicitude supralegal. Excludente de ilicitude supralegal. Mas o STF decidiu que é uma excludente de tipicidade. Então, natureza jurídica do aborto eugênico ou eugenésico, que é do bebezinho anencéfalo, que tem anencefalia, que nasce sem o cérebro, com má formação do cérebro, é de excludente de tipicidade. Legal? Bacana? Você tem também um aborto chamado aborto social e econômico. É o mais barato, professor? Não, que mais barato, pô. É aquele alegado por falta de dinheiro. Então, a gestante alega que não tem dinheiro para sustentar a criança, pratica um aborto. É chamado de aborto social ou econômico. E você tem uma espécie de aborto trazido pela doutrina, muito interessante. O grande professor Luiz Flávio Gomes trazia isso em suas obras. Falava em suas aulas, hoje falecido, uma perda irreparável para o direito penal. Ele fala aborto honoris causa. O que é o aborto honoris causa? É o aborto para ocultar uma traição. Então a mulher casada trai o seu marido, engravida do amante, e ela pratica o aborto. O nome desse aborto é aborto honoris causa. Legal? Com isso eu finalizei o crime de aborto. Volto com lesão corporal.